Ok, já estamos aí gravando, então vamos continuar aqui falando de derivadas, certo? Como eu falei, eu gravei os vídeos de funções trigonométricas e gravei um vídeo de limites fundamentais, aqueles limites que utiliza a função trigonométrica, aquele limite que utiliza a exponencial, aquele limite trigonométrico fundamental e o limite exponencial fundamental, certo? Eu gravei esse vídeo, esses dois vídeos, eu postei um ontem, postei um hoje, certo? E até a próxima semana eu vou gravar mais um, só com um exercício e exemplo resolvido, certo? Vou resolver um com os exemplos, vou resolver outros com exercícios. Resolver alguns exercícios. Estou querendo fazer uma avaliação, é uma coisa que eu quero combinar aqui com vocês. Hoje é dia 8, certo? Eu queria fazer uma avaliação no dia 17, na sexta-feira, certo? O que é que vai acontecer? Eu vou dar aula hoje de derivadas e talvez na sexta, certo? Essas aulas de derivadas. Eu já vou fazer uns exemplos na próxima aula, uns exercícios junto com vocês, na sexta e na segunda. Aliás, na quarta, né? Eu vou continuar o conteúdo hoje. Aí posso fazer os exercícios alguns exercícios nas sextas, alguns. Ainda um pouquinho de conteúdo e mais exercícios. Na próxima quarta a gente faria só exercícios. E na outra sexta a gente faria essa avaliação, tá certo? De 17 de setembro. No caso, é online, né? Nós faríamos a avaliaçãozinha aqui online. E nessas aulas de exercício, eu vou dizer quais são os exercícios que eu vou receber, certo? Aí a gente vai fazer uma avaliação assim. Eu vou dar uma parte da avaliação pelos exercícios que vocês vão resolver e me enviar, e a outra parte vai ser pela avaliação feita online na hora, tá certo? Beleza. Então vamos lá, certo? Vamos continuar aqui um pouquinho o conteúdo que tem a ver com as aulas gravadas e que tem a ver com a continuação. Quem Num dos vídeos que eu gravei, esses extras, eu falei da função exponencial. Então, por exemplo, o que está aqui, eu falei na função exponencial, certo? O que acontece? Aqui é a derivada dessa função exponencial. Quando você tem a função exponencial geral, que é a elevado a x, a derivada é o ln de a vezes a elevado a x. Quando o a é e, aí vira isso aqui, seja a derivada de e elevado a x é ali mesmo. Não quer dizer que a função f de x igual ao exponencial, ela tem uma característica que é muito importante, que a derivada é sempre ela mesma. Derivar da própria função. Isso é muito importante, porque vocês vão ver nos fenômenos da natureza, nas funções que a gente vai trabalhar, nas que aparecem assim em física, química, aparecem muitos exemplos onde a função exponencial tem um papel importante, certo? Um dos motivos é isso aí. Por exemplo, quando vocês vão resolver uma disciplina que vocês vão fazer, que é equações diferenciais parciais, vocês vão resolver equações onde onde você vai envolver funções e derivadas. Por exemplo, qual a função f somada com a sua derivada dá zero. Então é uma função f que é menos a derivada dela, certo? Aí você sabe que a derivada da função f é f que tem a derivada igual a ela mesma, é exponencial. Significa que f' menos f igual a zero. Então a função exponencial é a função que resolve, vamos dizer assim, essa daqui. Aí quem resolveria essa? Aí uma pequena variação. A gente viu que se a gente pegar a função composta e a menos x, por exemplo, f' de x é menos e a menos x, que é menos f de x. Então essa daqui satisfaz f mais f' seria igual a zero. Então a função e a menos x. Aí esse tipo de coisa é muito comum, né, nas equações diferenciais parciais, resolver exercícios, expressões onde você vai utilizar a função exponencial por conta dessa propriedade. Assim como as funções trigonométricas, que a gente falou numa aula sobre funções trigonométricas, acontece o seguinte: a função seno de x
vai ter a derivada igual ao cosseno de x. E a função cosseno de x vai ter a derivada igual a menos o seno de x. A derivada do seno é o cosseno e a do cosseno é menos o seno. Com isso aqui você vai trabalhar algumas expressões, algumas equações diferenciais, onde você vai saber, tipo, eu tenho uma função f cuja derivada é o cosseno. Então, você já sabe que essa função é o seno, certo? Uma função f que a derivada é menos o seno. Então, você sabe que essa função é o cosseno. Então, já são quase que identidades, assim, que você já pode colocar assim como exemplos já triviais, vamos dizer assim, certo? Pronto. Aí na aula passada eu falei um pouco disso, né? Falei desse exemplo aqui da exponencial, derivada da função exponencial. Eu acho que eu falei, não foi? A gente fez uns exemplos, se eu não me engano. E eu parei antes de entrar na função logaritmo. Alguém me confirma? Foi isso que eu fiz, né? Até a última aula, né? Ó, aqui é uma composição. Vamos ver se vocês estão treinados, né? Eu estou treinando, estou estudando. Aqui é uma composição. Que composição é essa? Eu tenho a função, vamos supor que eu tenho a função f1 de x, que é exponencial. E eu tenho uma função f de 2, que é a raiz de x. Então, essa função f é uma composição dessas duas, ou seja, ela é uma mistura da f1 com f2. Ou seja, essa f aí, ela é a minha f1 composta com a f2, né? Porque se eu fizer f1 composta com f2 de x, vai ficar como? A f1 é e elevado a x. No caso, eu vou jogar no vez do x o f2 de x. Então, vai ficar e elevado à raiz de x. Bem, se ela é essa composição, então a derivada dela vai seguir a regra da cadeia. Ou seja, a f' de x vai ser a derivada de f1 com f2, linha. Então, você vai derivar f1, aplica na f2 e deriva a f2. É isso que tem que fazer. Certo? Beleza. Então, nesse exemplo aqui, você tem e elevado à raiz de x. Então, vamos derivar. Vamos lá. Como eu falei, com a prática, você não precisa ficar recorrendo a fórmulas, expressões. Você vai fazendo naturalmente. A função principal aí é a exponencial, que é a exponencial à raiz de x. Então, a derivada é ela própria. É exponencial. É elevada ao que está aqui. Vezes, agora você vai derivar isso aqui. Essa derivada a gente já fez na aula passada. X, raiz de x, é x a 1 meio. Então, a derivada disso aí é o quê? Você passa 1 meio para cá. X elevado a 1 meio menos 1. Então, é 1 meio x a menos 1 meio. Então, isso é 1 meio raiz de x. 1 meio raiz de x. Então, isso é e elevado a raiz de x sobre 2 raiz de x. Que é isso aqui, ó. Certo? O logaritmo. É a derivada do logaritmo. Certo? Porque assim, algumas funções vocês vão ter que saber, vão entrar, vamos dizer assim, vão ficar meio que, não vou dizer decorado, mas vou dizer que vão ficar aquelas funções que vocês já vão saber quem é a derivada de imediato. Assim como vocês aprendem a derivar um polinômio de forma bem fácil, vocês têm que saber algumas derivadas meio que de imediato. A exponencial, a derivada dela mesma, exponencial com E.
A exponencial com o a aparece o ln de a vezes e elevado a x. Aí o logaritmo, você tem que saber a derivada do seno, a derivada do cosseno, certo? Você tem que saber fazer. Então, vamos ver a derivada do logaritmo, por exemplo. Vou falar hoje da derivada do logaritmo, da derivada do exponencial. Vou falar um pouquinho hoje também de derivadas de funções trigonométricas também, certo? E vamos ver algumas propriedades, né, que tiver. A logaritmo, a função logaritmo, ela é definida como sendo log de x na base a. Quem tiver dúvida em relação a logaritmo, exponencial, função trigonométrica, eu gravei esses vídeos que eu falei, extras, né? E ele tem as explicações para essas coisas. Tem a função exponencial, tem a função logaritmo. Ontem eu acho que eu coloquei a função trigonométrica. Então, antes de partir para a derivada dessas funções, vale a pena você ler um pouco sobre a função, para você entender um pouco como é que ela funciona, as propriedades, coisas do tipo. Então, o logaritmo é isso. Se você sabe que essa função f, ela tem como inversa, a inversa da função logaritmo, essa exponencial, certo? Porque se você compõe f com f a menos 1 de x, o que vai acontecer? F menos 1 de x. A f faz o quê? Ela pega o logaritmo na base a e aplica no x. Só que no lugar do x, eu estou colocando f a menos 1 de x. F a menos 1 é a elevado a x. Então aqui ficou log de a elevado a x na base x. Das propriedades de logaritmo, esse x aqui pode vir aqui para frente. Então fica x vezes log de a na base a. A gente já viu que isso aqui é 1, lá na aula de logaritmo. Porque a elevado a dá 1, dá a. Então, só sobra o x. Isso aqui é igual a 1. Então, quer dizer que f composta com f menos 1 de x dá x, ou seja, uma inversa da outra. Nós já vimos como é que nós calculamos a derivada da inversa. Foi isso na aula passada. A derivada da inversa tem essa expressão. 1 sobre a f' composta com f a menos 1. Certo? Então, basta vocês saberem, então, quem são as funções inversas do logaritmo, aliás, do logaritmo, que é exponencial, e exponencial é inversa logaritmo, e pronto. Então, nesse caso aqui, a derivada da função log de x a base a, é essa função aqui, ó, log na base a, certo? Sobre x, certo? Na verdade, tem um erro aqui na escrita. Aqui não é log de aqui não é log de e na base a, não. Aqui é um x, viu? Tem um erro aqui na escrita. É log de x na base a sobre x, certo? Aqui é sobre x, não é sobre a, não. Certo? Porque ele está colocando aqui, ó. O linha é 1 sobre f' composto com f menos 1 de x. Ora, a f' é a derivada da f, que é a exponencial. Então, é o logaritmo na base A, aliás, é, é logaritmo de x na base A. Deixa eu só voltar aqui em cima. Não é aqui que tem a parte, não. É, peraí, só para poder fazer, né? Aqui. É o ln de A no A elevado a x. Deixa eu voltar, deixa eu corrigir aqui que eu falei uma coisa errada. Quando a função é A elevado a x, a derivada é o ln de A elevado a x, certo? Dizer. Então, voltando aqui, voltando aqui,
eu tenho ln de A, certo? 1 sobre ln de A, x, que essa expressão que eu estou colocando aqui, ó, o linha de x, é 1 sobre f' composta com f a menos 1 de x, certo? Quem é a f'? É a derivada dessa aqui, ó. É a derivada de a elevado a x. Então, f', pelo que eu falei, é o ln de a vezes a elevado a x. Certo? Só que você vai aplicar isso na inversa, na f a menos 1. Quem é a f a menos 1 de f de x? A f a menos 1 é a inversa de a elevado a x, que é o log de x na base a. Então, onde tem x aqui, você vai colocar log de x na base a. Então, isso aqui vai se transformar em ln de a vezes a elevado a log de x na base a. Só que pela propriedade de logaritmo, isso aqui, a elevado a log de x na base a, é... Voltando aqui. Sobre f' de f a menos 1 de x. Devagarzinho eu repito aqui a explicação, certo? Estou só escrevendo aqui, eu explico. ln de a elevado a f menos 1 de x. F menos 1 de x é justamente a inversa do a elevado a x. É o log de a na base, log de x na base a. Certo? Então isso aqui é 1. Isso aqui só dá x, porque você tem uma propriedade do logaritmo. A elevado a log de x na base a, isso é igual a x. Certo? Porque isso aqui implica que a elevado a x é o log de x na base a. Desculpa, não é isso que eu queria dizer, não. Falei uma besteira. Não é isso que eu queria dizer. É que se o log de x na base, eu queria dizer isso. Se o log de x na base a é igual a um y, então a gente está com a y elevado a x. É? Logo, se você olhar para cá, a elevado a y é igual a x. Então é verdadeiro, certo? Então essa identidade aqui fica verdadeira. Então você fica com ln de a vezes x, ou x vezes ln de a ordem não importa. É o que está escrito aqui, ó. 1 sobre x vezes ln de a. Aí aqui ele só vai escrever de outro jeito. Ele vai deixar o x embaixo e ele colocou 1 sobre ln de a. Ah, eu entendi o que ele quis dizer aqui. Ah, entendi. Deixa eu só corrigir aqui. Ó, ele está com 1 sobre x ln de a. Ele levou deixou o x embaixo, vezes 1 sobre x vezes 1 sobre ln de a. Aí ele pode escrever isso de outro jeito, se ele quiser. O que ele escolheu foi escrever assim, do logaritmo de de logaritmo de e na base a sobre x, certo? Quando, aliás, logaritmo de na base a sobre x. Quando em particular esse a aqui for o e, certo? Quando a for o e, então isso aqui fica log de a na base a, que é igual a 1.
Aí vira essa daqui. Ou seja, resumindo, o que é que a gente tem? É mal explicado ainda. Eu não gosto de coisa mal explicada. Deixa eu. Vocês estão entendendo aqui qual é essa minha dúvida? Assim, é essa escrita aqui. Vocês estão convencidos que a derivada aqui, que eu não tô, eu não mostrei o último passo, né? O último passo aqui, se vocês perceberem, a derivada aqui está escrito como logaritmo de e na base a vezes x, é sobre x, certo? Aí essa última passagem aqui, eu não expliquei como é que o e apareceu aqui, log de a na base e. Vocês percebem? Vocês percebem? Vocês entendem essa última passagem? 1 sobre x vezes ln de a igual log de e na base a sobre x. Hein? Eu não entendi, não. Certo. Deixa eu esperar. Só essa última passo. É porque tem o seguinte. Tem as propriedades do logaritmo. Deixa eu voltar aqui, senão vocês vão ficar confusos. Vou parar aqui. Vocês precisam assistir essas aulas extras. Por exemplo, na aula de logaritmo eu falo alguma coisa. Claro que eu não falei tudo. Falei só algumas coisas básicas. Mas vamos lá. Ó, lá tem 1 sobre ln de a. E no final tem isso. Ó, 1 sobre x vezes ln de a. Aí apareceu x log de e na base a. Né? Não gosto de colocar esse parênteses aqui, não contém só um número, não. Deixa eu ver. Log de e na base a. Apareceu isso. Aí o que minha pergunta é se vocês entenderam essas passagens, né? Se diz para isso, por que virou isso? Vamos lá. É, aparentemente ele fez isso. 1 sobre x ln de a, ele separou, vamos supor, 1 sobre x vezes 1 sobre ln de a. Como apareceu esse logaritmo de e na base a? Imagina o seguinte, você imagina que a gente pode escrever, vamos supor aqui, ó, logaritmo de... que tem as propriedades do logaritmo, ó, logaritmo do produto. Vou botar aqui na base a, x, colocar um x e um y. Logaritmo de x vezes y na base a. Ele se transforma no logaritmo da soma. Logaritmo de x na base a, mais o logaritmo de y na base a. O logaritmo do quociente. X sobre y. Ele se transforma no logaritmo da subtração. Logaritmo da base a de x menos o logaritmo de y na base a. Certo? E existe também as de potenciação, as propriedades da potência, certo? Só um minutinho aqui, viu?
Um minuto. Vamos voltar aqui, pronto. Voltando aqui. Se nós imaginássemos esse 1 como sendo o ln de E, por exemplo. Ln de E e ln de A. Aqui eu tenho o ln de E sobre ln de A, né? Não, mas não foi isso não. Deixa eu só perceber aqui uma coisa, porque ele está com um quociente. Então, o algoritmo de Ana baseado. Eu tô achando estranho aqui uma coisa. É porque eu não falei. Peraí, deixa eu voltar lá em cima. Beleza, peraí. Ah, eu tô nessa página aqui. Deixa eu voltar aqui para outra página. Desculpem aí, é porque eu acabei fazendo uma confusãozinha. Acabou atrapalhando, mas eu vou contornar. Deixa eu ajeitar tudo aqui. Deixa eu voltar aqui no livro, certo? Ó, vou voltar aqui no livro, vou voltar lá em cima, certo? Nas funções do capítulo 2. Capítulo 1. Funções elementares. Vamos aqui, função logaritmo. Porque vou ter que fazer essa lembrança aqui, ó. Função logaritmo. Vamos voltar aqui nas propriedades, certo? Foi isso que eu fiz uma lambança. Que eu não usei essa propriedade aqui, ó. O logaritmo de b na base A é 1 sobre log de b na base A. Invertendo a ordem, ó. Logaritmo de A na base B. Ó, o logaritmo de b na base A é 1 sobre log de b A. Então, lá no caso, o problema é esse. Lá está 1 sobre ln de A, certo? Eu acho que todo mundo sabe, 1 sobre ln de A, o ln é o logaritmo natural, ou seja, quando ele tem a base E. O ln a gente usa sempre que a gente quer usar o logaritmo, uma base E. Então, ln de x é a mesma coisa de logaritmo de x na base E. Então, aqui tem um log de A na base E. Então, por essa propriedade, 1 sobre isso é a mesma coisa que você inverter. Log de A na base E é o log, aí você inverte o E pelo A, certo? O A e o B. Então, é a mesma coisa de log de E na base A, que é o que está lá. Tá claro agora? Agora sim. Pronto, é porque eu joguei lá e tava pensando na propriedade errada, né? Eu tava querendo
utilizar uma propriedade com produto ou quociente, mas não tem como dar certo lá, tá entendendo? Tem como dar certo. Desculpem aí a confusão, viu? Deixa eu voltar para lá, naquela parte, porque ficou confuso. Vocês vão ficar achando que é difícil, mas não é, porque eu que fiz a confusão, tá bom? A culpa é minha ter feito essa confusão. Então vou voltar aqui de novo. Então aqui foi só uma escrita. Então 1 sobre Ln na base A é a mesma coisa do logaritmo de E na base A. Só a questão daquela propriedade 4 dos logaritmos. Então o logaritmo de E na base A sobre x. Então resumindo, tudo isso que eu quis dizer aí foi só para dizer o seguinte. Que a função exponencial u de x igual ao logaritmo de A na base x, quem é a derivada dela? A derivada dela é o logaritmo de E na base A sobre x. Certo? Só isso. Agora, se em particular o A for o E, ou seja, nós tivermos com a função do logaritmo de x na base E, que nós não escrevemos assim. Quando a base é o E, a gente já viu. Essa função a gente escreve assim, ó. É ln de E. Ln de x. É ln de x. Certo? Aí nesse caso particular, quando você derivar, vai ficar só 1 sobre x. O motivo é óbvio, porque tá vendo essa expressão? Era para aqui em cima ter log de E na base E. Ora, mas isso aqui é 1. Então a exponencial E elevado a x tem derivada igual a E elevado a x. E o ln de x tem derivada igual a 1 sobre x. Aí essas funções, elas se classificam dentro das funções elementares, ali que vocês têm que saber quem são as derivadas. Porque são os tipos de funções que vão aparecer bastante. E elas vão aparecer, às vezes, compostas com outras funções. Então, é bom que você saiba quem são essas derivadas. A exponencial é elevada a x, derivada é exponencial é elevada a x, ela mesma. A função é ln de x, a derivada é 1 sobre x. Tá claro agora? Tá sim. Beleza. Vamos ver aqui algumas propriedades, tá bom? Algumas propriedades e alguns exemplos a mais. Deixa eu apagar essa luz aqui que ficou muito bagunçado esse quadro. É a confusão toda ali eu fiz só por causa de uma propriedade que eu não estava lembrado. Eu estava querendo colocar ali a propriedade de quociente ou produto, mas não se encaixava. Eu estava achando estranho, não tem alguma coisa errada aqui. Essas propriedades, se não me engano, no vídeo que eu gravei de logaritmo, eu não fiz, mas eu sugeri que vocês fizessem, assim, como prática, né, como exercício. Porque, assim, eu tenho muito enfatizado nessas aulas que as demonstrações, vocês não precisam ser muito rigorosos no sentido de precisar aprender a demonstrar. Isso, em geral, é coisa de matemático, né? Nossos, que quer aprender, que tem que saber como provar aquela propriedade, tem que saber como provar aquele teorema, tem que saber como provar aquele exercício. No caso de vocês, é importante entender a interpretação geométrica, é importante aprender a como utilizar a propriedade. Assim. É mais uma questão prática, normalmente, assim, de saber utilizar aquilo ali na prática, tá certo? Ó, vamos ver aqui algumas propriedades em relação a esse tipo de coisa. Aí você diz, professor, vamos supor agora o seguinte, você já sabe que, vamos supor que você tem um número alfa, um número real, certo? E eu tenho a função u de x igual a x elevado a alfa, certo? Esse alfa sendo positivo. Isso aqui é um polinômio, né? Você já sabe que a derivada disso, você já aprendeu que o alfa desce, o x fica e alfa menos 1 diminui. Então, você já sabe disso, certo? Só que eu vou fazer aqui algumas propriedadezinhas para a gente trabalhar aqui com algumas coisinhas que vocês vão aprender assim a utilizar isso na prática, no exercício.
Vamos supor que eu tenha a função, né? Eu vou chamar essa u aqui de y igual a x elevado a alfa. Eu vou aplicar o ln dos dois lados. O que quer dizer isso? Eu vou aplicar o ln aqui de y e no outro eu vou aplicar o ln de x elevado a alfa. Certo? É isso. Assim, eu vou usar aqui algumas propriedades. Como assim as propriedades? A do logaritmo, do logaritmo. Tem essa propriedade aqui, o logaritmo. Log de b elevado a um c. Esse c vem aqui para frente. Fica c vezes log de... Aliás, não é assim. É assim, tá vendo? É assim. Eu não coloquei, foi a base, o a. Então, log de b na base a elevado a c. Esse c vem para cá e multiplico o log de b na base a. Tá certo? Essas propriedades são bem facinhas de provar. Assim, eu deixo a vocês como um exercício. Vocês tentarem praticar essas provas, dessas propriedades de logaritmo. É simples. Então aqui eu vou colocar o alfa para frente. Então fica alfa ln de x. Que é o que ele colocou aqui. Ó. Então significou que eu cheguei à identidade. Ln de y igual a alfa ln de x. Certo? Ln de y igual a alfa ln de x. Ok? Tá claro até aí, né? Não fiz nada demais. Onde esse y é a função, u de x, tá bom? Eu posso trocar, se eu quiser, esse y, eu posso trocar e escrever u de x, certo? Aqui fica alfa ln de x. Bem, eu posso derivar, certo? Aqui eu vou derivar a função ln de u de x, vou derivar. Nós acabamos de aprender agora há pouco que a derivada, nesse caso, é a derivada do ln. Quem é a derivada do ln? A gente acabou de fazer. Ln de x, a derivada é 1 sobre x. Agora, aí aqui onde está? Mas suponha que não está ln de x, está ln de uma função. Está ln da função f de x. Quem seria a derivada disso? Então aqui é uma composta. Então a derivada é 1 sobre x vezes a derivada da que está aqui, f'. Então ficaria f' de x sobre x. É o que acontece nesse exemplo. ln de u de x. Então a derivada vai ser 1 sobre u de x. É porque aqui eu esqueci. A derivada de ln de f de x é 1 sobre f de x, né? 1 sobre x não. É assim, a derivada do ln é 1 sobre x. Só que aí não tem x, aí tem f de x. Então fica 1 sobre f de x. Vezes a derivada da f. Então fica f' sobre f. Então aqui, a mesma coisa. Só estou trocando f por u. A derivada fica u' de x sobre u de x. É o que está aqui. Eu chamei o y de u de x, então u' de x é a y'. Então isso aqui eu vou chamar de y' sobre y. Certo? Então eu tenho ln de u de x' é y' sobre y. Só que por outro lado, se você olhar, eu tenho uma igualdade, ou seja, eu cheguei aqui num ponto onde é o seguinte, a minha função u, eu sei que é x elevado a alfa, certo? X elevado a alfa. Então eu posso substituir. Então, a y é x elevado a alfa. E a y' é a derivada. Então é alfa vezes x elevado a alfa menos 1. Ora, eu posso simplificar. X elevado a alfa menos 1 cancela 1 daqui. Então fica alfa sobre x. Né? Que é o que está aqui. Ó. Então eu cheguei na equação y' sobre y é igual a alfa sobre x. Que se eu quiser,
eu posso escrever assim. Vou jogar produto para lá, certo? Vou fazer o que ele fez aqui, ó. Fazer o que ele fez aqui. Isso é y. Eu vou pegar esse y e vou multiplicar essa fração aqui, que é o que está aqui, certo? Então, tá y, linha igual a y vezes alfa sobre x. Aí eu vou só trocar. Quem é o y? É x elevado a alfa sobre x vezes alfa. Isso é alfa vezes x alfa menos 1. Ou seja, y' é isso. Aí você vai dizer, professor, mas você fez esse trabalho todinho para fazer, só para provar uma coisa que a gente já sabia, que a y é x elevado a alfa. Eu já tinha dito que a derivada é alfa x alfa menos 1. Então veja que eu usei aqui algumas propriedades do logaritmo para provar. Então, assim, o que eu fiz aqui foi utilizar as propriedades de logaritmo para mostrar uma derivada que a gente já conhecia. Só que eu posso fazer isso num nível mais elevado. Em vez de pegar a função x elevada a alfa, eu podia pegar uma função v qualquer, ou u qualquer, e elevada a alfa. Que é o que ele faz aqui, ó, na observação 4.3. Em vez de ser um x a alfa, ele põe uma função, certo? Aí vira a mesma coisa. O que ele quer dizer com isso? Que a derivada é do mesmo jeito. O alfa desce, a função repete, diminui um do quociente e deriva a v. Ou seja, a regra da cadeia, do mesmo jeito. E se ele... vou deixar um pouquinho mais difícil. Eu vou agora pegar uma função e elevar uma função. Que é o que vai fazer aqui no item B, ó. Vai pegar uma função u elevado a v de x. Agora ele vai querer aplicar essa mesma, vamos dizer assim, raciocínio, esse mesmo raciocínio agora para essa função u elevado à função v. Ele faz, ó. Aí quando ele faz isso, ele vai chegar numa expressão bem maior, ó. Y' é u de x elevado a v de x, vezes v' de x, vezes l' de u de x, mais u' de x, v de x, u de x. Então essa prova aqui já é bem maior. Mas o que eu quero dizer é que o que está por detrás disso são apenas uso de algumas propriedades de logaritmo e alguns conhecimentos básicos, como a derivada do logaritmo é 1 sobre ln de x, a derivada do logaritmo com base A, é logaritmo de S na base A sobre x. Então, esse tipo de conhecimento das propriedades faz você conseguir provar coisas mais complexas. É isso que eu quero enfatizar, né? Essa daqui não é muito difícil, assim, aparentemente pode parecer. Eu vou pegar y igual a u de x elevado a v de x. Então, tem uma função elevada a outra. O que é que ele fez aqui? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai aplicar o logaritmo dos dois lados, o ln de um lado, o ln de outro. Vai usar a propriedade do logaritmo. Ó, essa daqui vai passar para frente. Então, fica ln de y igual v de x vezes ln de u de x. Pronto, aí a partir daqui ele vai começar a trabalhar. O que ele vai fazer? Ele vai derivar o y sobre o y' sobre o y. Então ele calcula a derivada, vai jogar os termos aqui, substituir, colocar em evidência e vai chegar numa expressão. Essas expressões não é para você decorar, não é uma fórmula que você tem que aprender, não é isso. Eu apenas quis mostrar que algumas derivadas que você pode pegar de funções que aparentemente possam ser complexas, você pode usar propriedades de logaritmos e tentar resolver e chegar numa equação bem maior na solução. A sua solução pode ser uma derivada bem maior. Por exemplo, ele vai pegar aqui um exemplo. Pegue a função y igual a 3 raiz de x mais x é menos 5 mais 2 vezes raiz quarta de x ao cubo. Ele quer resolver isso aqui, ele quer calcular a derivada dessa função. Aí você pode resolver mais de um jeito. Você pode encarar isso aqui como se fosse uma função do tipo 3x a 1 meio, mais x a menos 5, mais 2x a 3 quartos. Aí você deriva essa e deriva essa e junta. Você pode fazer assim também. Mas você pode pensar como esse exemplo que ele fez agora há pouco e imaginar isso aqui como sendo... No caso aqui não usa exponencial, né? Só basta derivar uma de cada vez, é separado. Mas o uso desse exemplo mais ou menos em cima cai mais num exercício como esse. Ó. Ele deu aqui uma função que é raiz de x,
vezes e elevado à raiz de x sobre x ao quadrado mais x mais um elevado à quarta. Então, ele preferiu fazer essa derivada usando funções logarítmicas. Você pode perguntar, professor, e eu sou obrigado a fazer assim? Não, não é obrigado. Você tem mais de uma alternativa, você pode fazer de outro jeito. Você pode pegar e usar a regra do quociente, normalmente, derivar as funções de uma forma normal e pronto. Pode acontecer muito isso, acontece bastante isso no cálculo, de você encarar a função com um jeito e derivar daquele jeito, ou encarar ela com outra cara e derivar diferente, que é o que ele vai fazer aqui. Nesse exemplo aqui, ele chamou isso de y, aí aplicou o ln para tentar ganhar algumas propriedades. Ó. Aqui tem um produto de funções. Na hora que ele aplica o ln de raiz de x vezes e a raiz de x, ele usa a propriedade do logaritmo, que pode quebrar esse produto numa soma. Então fica ln de raiz de x mais ln de e a raiz de x. Aí com isso aqui, ele escapou, vamos dizer assim, de usar a regra do produto aqui, a derivada do produto. Porque ele tenta é, diminuir os cálculos. Porque assim, quando você tem uma expressão muito grande que você vai derivar, naturalmente você vai esperar que vai fazer muito cálculo, muitas derivadas, muito cálculo. Se você puder otimizar, ou seja, diminuir a quantidade de esforço que você vai fazer, melhor, certo? Você tenta aí fazer o seguinte, é simplificar a conta, entendeu? Eu parei aqui só para ler os comentários. Onde é que eu tô? Tenho certa dificuldade com funções logarítmicas. Minha nossa. Achar que eu estava perdido, mas o professor também estava. Então estou no caminho certo. É, eu estava errando ali, na verdade, assim. Eu não estava perdido no sentido, não estava entendendo. Eu estava errando no sentido que eu estava procurando uma propriedade, eu estava tentando usar a propriedade errada. Acontece, né? Na hora da gente estar fazendo a conta na hora, sem ter feito antes, você pode esquecer, porque é o natural. Por exemplo, você vai fazer um exercício sem ter feito antes, obviamente, o raciocínio vai vir na hora. E não, você não é obrigado a, na primeira vez que você for fazer o exercício ali no raciocínio, você já pegar o cálculo correto. Às vezes você é tentando ali, é tentativa. Você faz uma conta e não é assim não, aí você refaz. Isso vai ser muito comum, por exemplo, aqui. Mais na frente, principalmente, quando a gente chegar em integração, você vai ver que integrar, às vezes, vai ter as técnicas de integração. Então, nas técnicas de integração, às vezes você vai olhar para uma função, vai ter que escolher uma das técnicas de integrar. E às vezes você pode começar pela errada. Ah, eu peguei essa técnica aqui, vou tentar resolver por ela. Você rabisca ali alguma conta e vê que não está saindo. Aí você vai ter que mudar a técnica. Então, não é essa. Passa para outra. É o que aconteceu ali naquele caso. Eu estava tentando enxergar aquela última passagem utilizando a propriedade de logaritmo que era o quociente, mas não encaixava. Aí eu parei, pausei um pouco e me lembrei que não, isso aqui é outra propriedade. Aí voltei lá só para mostrar que a propriedade que eu queria usar era a que invertia a base do logaritmo com o logaritmando, certo? Mas acontece, essas coisas acontecem com todo mundo, tá certo? Em relação a vocês ter uma ideia do logaritmo ou não, o que precisa saber de logaritmo é só o básico. Né? Se vocês quiserem, eu posso fazer aquelas propriedades, aquelas demonstrações e fazer uns exemplos, alguns exemplos com logaritmo. Não é nada de muito complexo. Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é assistir a aula lá que eu fiz de logaritmo. Por quê? Lá eu não falei muita coisa, eu falei o básico. Mas você tem que começar primeiro com o básico. Não tem como você passar para entender as propriedades mais difíceis do logaritmo se você não souber as mais básicas, certo? Tá claro? Ok. Então deixa eu voltar ali para a tela, que eu estava só lendo aqui os comentários. Então, assim,
Em relação a essas dificuldades, às vezes, tanto na parte derivada ou com integral, quando a gente for ver, não, você não vai acertar às vezes de cara. Por exemplo, às vezes você escolhe, vou derivar essa função aqui, por exemplo. Eu vou fazer aqui um exemplo. Eu vou. Porque não tem. Eu gostaria de ficar mostrando duas telas ao mesmo tempo, mas não tem como fazer isso. Eu posso colocar aqui. A apresentação da minha tela, em vez para mudar de forma mais rápida, né? Eu posso fazer, mas antes disso, deixa eu só mostrar aí. Vocês estão vendo aí essa função que é que eu estou querendo dar como exemplo, que ela é bem, assim, aparentemente é complexa, né? Y igual a raiz de x vezes e a raiz de x sobre x ao quadrado mais x mais um elevado à quarta. Isso aqui não pode assustar vocês. Embora pareça ser uma conta grande, é uma conta grande, mas ela não é aquela coisa assim que é impossível, porque você vai ter que ter um raciocínio, vai ter que ter uma visão além do alcance, né? Um poder que você não consegue saber de onde vem. Não vai surgir do nada, mas ela vai surgir com esforço, ali, com conta. Você vai fazer uma conta aqui, uma conta acolá, aí uma vai tentando ligar a outra. O que você não pode fazer é perder o raciocínio. Ou seja, não pode perder o raciocínio, senão bagunça, você não sabe mais o que está fazendo e se perde. Que pode acontecer em matemática, mas a gente tem que ter esse cuidado. Então vamos lá. Ó, no caso dessa função aqui, como é que ele iria fazer a derivada? Bem, aí tem uma junção de um produto com um quociente e uma elevada à quarta. Você está parecendo aí tem função composta, tem produto, tem quociente, tudo numa coisa só. Como é que vocês tentariam fazer essa derivada? Primeiro, você teria que tentar usar a regra do quociente, talvez, né? Estou olhando para essa função aqui em azul, certo? Eu vou ter que usar a regra do quociente. Então, eu vou derivar essa primeira aqui sobre a de baixo, menos mais a de cima, vezes a de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Só que a de cima já é um produto. Tá percebendo? Ó, eu faria isso. F' de x seria, vamos lá. Você ia pegar a função raiz de x, a raiz de x, iria derivar. Vezes a de baixo. X ao quadrado mais x mais 1 elevado à quarta. Menos, aí repete essa, a raiz de x é a raiz de x, vezes a derivada dessa. Ou seja, x ao quadrado mais x mais 1 à quarta derivada sobre a de baixo ao quadrado. Então aí foi uma contona grande, né? Porque perceba, essa primeira derivada é um produto. Você vai ter que derivar isso. O resultado vai multiplicar por essa daqui. Menos, aí repete essa e vai derivar essa daqui. A derivada dessa é uma função composta, regra da cadeia. Então perceba, vai gerar uma conta um pouco grande. O que ele fez aqui foi usar algumas propriedades de logaritmo para tentar diminuir essa conta, ou pelo menos deixar ela mais enxuta, tá certo? Eu não estou dizendo que você tem que saber fazer isso, vocês não precisam saber isso de cabeça, não tem que. Não se preocupe se você olhar para essa conta e disser, eu não teria esse raciocínio. Não se preocupem. Porque, é claro, é natural a gente imaginar isso. Vocês estão fazendo cálculo 1, é a primeira vez, não tem essa experiência. Tem ainda que lidar com as dificuldades que você já tiveram no ensino médio, tem que lidar com essas coisas que não aprendeu direito, a própria dificuldade individual de cada um. Alguns têm um raciocínio mais rápido para esse tipo de coisa, outros não. Mas uma coisa é verdade para tudo, que você só vai conseguir melhorar essa dificuldade, superar essa dificuldade e conseguir fazer esses exemplos se você treinar. Se você pegar o exemplo, abrir, meter a mão lá e tentar fazer as contas. Se não fizer isso, você não vai conseguir enxergar nada nessas contas aí, a não ser dificuldade. Então, tem que abrir a mão e fazer. Esse caso aqui, vai lá um trabalhinho, vai. Vou ter que derivar esse aqui primeiro. E veja que a derivada desse produto já é trabalhosa em si. Por quê? Ó? Vou colocar aqui embaixo. Raiz de x vezes zero vai dar raiz de x. Vamos derivar isso.
Como fica a derivada disso? Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes derivada do segundo. Perceba que vai ter o seguinte. Esse aqui já tem uma regrinha, que é x a 1 meio. Quando você for derivar, é 1 meio, x a menos 1 meio. A gente já fez esse, é 1 sobre 2 r de x. Então isso aqui é 1 sobre 2 r de x. Isso vezes essa, né? Vezes é a raiz de x. Mais raiz de x. Agora eu vou derivar essa. A gente já fez essa hoje também. Regra da cadeia. Repete esse, que é a derivada dela mesmo, vezes a derivada dessa. Que a gente fez aqui, ó. É 1 sobre 2 raiz de x. Ou seja, essa derivada, isso vezes 1, dá ele mesmo, sobre 2 raiz de x. Mais esse vezes esse aqui, esse raiz de x, ó, vai cancelar essa raiz de x aqui embaixo, que é uma multiplicação. Então fica E a raiz de x sobre 2. Não vá somar isso, pelo amor de Deus. Porque isso aqui tem um denominador diferente desse. O máximo que você pode fazer é colocar em evidência. Eu posso colocar isso aqui em evidência, porque ele está duas vezes, ó. Então fica E raiz de x sobre 2. Quando você divide por esse, sobra 1 raiz de x embaixo. Mais 1. Então a derivada deu isso aí. E elevado a raiz de x sobre 2 vezes 1 vezes a raiz de x mais 1. Isso tudo foi só a derivada dessa, do produto. Aí você vai ter que vir aqui em cima, pegar esse resultado, jogar aqui e multiplica por esse. Eu aconselho você não desenvolver, você apenas vai substituir. Menos, aí vai repetir esse. E agora vai derivar essa, que é fácil. Embora seja uma composta, x ao quadrado mais x mais 1 à quarta, a derivada é simples. É a regra da cadeia. 4 vezes ele mesmo, vezes a derivada do que está no parênteses, que dá 2x mais 1. Pronto, então a derivada está aqui. Você vai jogar ela aqui, ó. Sobre, isso aqui é o quadrado. Então você repete x ao quadrado mais x mais 1. Está elevado à quarta, está elevado ao quadrado. Potência de potência. 4 vezes 2, 8. Pronto, aí está aí. Ah, eu posso multiplicar esse por esse, desenvolver? Pode, pode. Aí você vai no final resolver e vai comparar com a resposta dele. Aí você vai dizer, professor, minha resposta não está certa não, deu diferente. Não é que não esteja certa, é porque ele colocou simplificado, ele fez modificações e deixou de um jeito escrito um pouco menor, mas está correto, entendeu? É a mesma coisa da gente fazer isso, ó. Eu posso pegar o raiz de x e enxergar ele assim. Outra pessoa pode colocar assim, x ao meio. É a mesma coisa, só está escrito de forma diferente. O que pode estar errado vai ser o cálculo. Se você errar esse cálculo aqui da derivada, ou a regra do produto, ou da cadeia, se você tiver errado alguma coisa aqui, aí não vai dar o mesmo resultado. Óbvio que não vai dar. Você vai derivar, tem que derivar com cuidado, tem que derivar corretamente, porque isso aí vai fazer muita diferença. Nós vamos ver na parte de aplicações das derivadas que se você derivar errado, pode gerar um resultado errado. Então, você pega uma função, imagine lá que um engenheiro está pegando uma função lá que calcula. Eu estou inventando aqui, não sei nem como é que é isso, mas só para dar exemplo. O engenheiro está calculando lá a elasticidade lá de algum produto que segura um peso, a elasticidade lá de uma corda, de alguma coisa que segura um certo peso. Então ele precisa fazer um cálculo para saber lá mais ou menos quanto é que ele vai suportar esse peso, um ponto máximo lá e tal. Aí ele faz a função que descreve esse elástico, vamos dizer lá, o movimento com o peso. Aí ele faz o cálculo e joga num resultado lá e o resultado no final tá feito, tem um erro na conta. Isso pode se programar num erro fatal, porque o erro de uma derivada aqui pode levar a uma função que não está escrita da forma certa. Então, quando você aplicar no valor que você precisa, ela vai gerar um resultado diferente. Exemplo, voltando para esse exemplo aí, suponha que a função lá era E elevado a x mais 1. Aí você substitui o x pelo peso lá, faz o E elevado a tanto, soma mais 1, faz o cálculo e deu um certo valor.
Se em vez de e elevado a x mais um tiver e elevado a x ao quadrado mais um, então na hora que você substituir já muda o valor, né? Já não é mais o mesmo. Então, derivar, integrar, tem que ter muito cuidado com as funções que você está trabalhando para você não cometer erro na hora de substituir, porque isso vai levar ao resultado errado, certo? É isso. Vou ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Esse limite aqui é o limite trigonométrico, é o limite. Eu falo desse limite na aula que eu gravei hoje, que ele vem do limite trigonométrico, aliás, do limite exponencial fundamental. 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais ou menos infinito. Isso aqui é. Aí se você trocar 1 sobre x por t, então quando x vai para o infinito, t vai para zero. E essa expressão muda. Fica o limite de 1 mais t elevado a 1 sobre t, quando t tende a zero, que é igual a... Aí aqui vai ter uma tabela de funções diferenciáveis, né? Algumas propriedades, que isso aqui na verdade só são propriedades básicas. Você tem uma função constante, a derivada é zero. Aí eu tenho uma função y igual a x, a derivada é 1. Isso aqui é coisa que vocês podem ver facilmente. Produto, então a derivada é a regra do produto. Essa tabela que ele chama aí, na verdade, só são as propriedades, ó. O quociente, a derivada é a regra do quociente, né? Vocês não precisam se apegar a isso e imaginar como se fosse uma fórmula. No começo, talvez ele auxilie, pensar como se fosse uma fórmula, para que, se você estiver fazendo uma conta, você corra aí, eu substituí errado. Mas não é para encarar assim, né? Encarar como exemplo e resolver, né? Aí agora tem que falar de funções trigonométricas no sentido de derivada, certo? Ou seja, como é que vai aparecer, como é que vai surgir os limites e as derivadas que envolvem funções trigonométricas. Bem, hoje eu gravei, aliás, eu postei, hoje ou foi ontem? Não sei, ou eu postei um vídeo ontem e um hoje. O de ontem, eu acho que era funções trigonométricas, se eu não me engano. Aí eu falo algumas coisas de seno, cosseno e tudo. Então é bom que vocês assistam, vejam essa aula, porque senão você vai ter dificuldade de entender as propriedades de seno e cosseno. Claro que não dá para fazer assim tudo, porque tem muito assunto de seno e cosseno, e na nossa aula a gente só aborda o que é o básico ali, as propriedades mais básicas. As propriedades mais profundas, assim, vocês têm que, por conta própria, ir lá olhar, certo? Então, hoje eu vou ter que terminar a aula mais cedo. Assim, eu queria dar uma aula hoje até 3h30, 4 horas. Por exemplo, sexta-feira eu vou tentar fazer a aula até as 4, para ser uma aula mais longa, para a gente fazer mais exercícios. Eu gostaria o que vocês fizessem? Tentasse nos exercícios, lembrando que eu vou pedir alguns daqueles, dos exercícios dessas aulas que a gente fez até agora, tentar fazer e buscar alguns exemplos para a gente comentar na próxima aula. Pegue exemplos que vocês tenham feito, que tenham tido dificuldade para me pra falar na hora. Pegue exemplos, principalmente que vocês tenham feito, não é para pegar uma questão aqui aleatória e vou pedir para o professor fazer. Eu não sei nem como é que faz, mas não vou nem olhar, mas vou pedir para ele fazer. Não vou fazer assim. Vou fazer alguns que eu acho que são importantes. Por que são importantes? Porque ele é uma base para fazer outros, fazer alguns que vocês tenham tentado. Porque se você tiver tentado, você teve uma ideia, certo? Aí, e também vocês poderão expor, se vocês quiserem. Eu fiz um exercício aqui, quero mostrar para a turma, para o professor, quero explicar. Você pode abrir a tela, compartilhar com a gente e explicar como é que você fez. Ou então pode, eu não quero aparecer, não quero mostrar meu rascunho, não tenho como compartilhar no computador. Mas você tem como fazer o seguinte, eu abro a tela, ponho lá o exemplo e você vai dizendo como é que faz. Você rabiscou no seu papel. Aí você vai dizendo como é que faz. Professor, pega leve com a gente na prova. Não, minha prova vai ser bem tranquila. Muito fácil. Eu não sou exigente, não. Mas assim, a exigência que eu faço é a mínima, né? Que vocês tenham. Porque assim, nessas aulas online,
A gente não tem como ter um controle se o aluno está realmente prestando atenção. Na aula presencial, o aluno fica ali na turma, o professor dá uma pausa, ele passa um exemplo na lousa, pede para o aluno resolver, você vai na mesa, na cadeira de cada aluno, olha se ele está fazendo, você pergunta se ele tem alguma dificuldade, o aluno pode responder. Já na aula presencial, às vezes eu não sei nem se estão assistindo aí a aula. Tem gente, às vezes, que liga a câmera, sai da sala, vai fazer outra coisa e eu fico aqui achando que ele está assistindo a aula. Eu sei que tem gente que faz isso, né? Eu não vou... Nós sabemos, né? Que existem alunos, às vezes, que faz isso, certo? Esses vídeos que eu gravo das aulas, eu sei que muitos não assistem, eu coloco lá apenas por questão de, ó, se alguém disser, não, professor, eu perdi a aula, ou eu queria assistir, eu tive dúvida em tal parte, então tá lá para ele responder, tá lá para ele rever. Então, eu faço por isso. Mas vocês têm que encarar essas aulas da pandemia como se fosse presencial, é o que eu digo. Eu sei que é chato assim, estar assistindo essas aulas dessa forma, mas é a realidade que a gente tem hoje. Então, nessa hora de assistir às aulas, vocês têm que fazer igual como fazia na faculdade. Pega o caderno ali, pega os papéis, como se estivesse indo para a faculdade. Aí você vai para frente do seu computador. Eu aconselho a assistir as minhas aulas sempre com os papéis na mão para fazer os exemplos que eu falo. Eu também sei que dá um sono. Dá em mim também o sono aqui. Dá aula desse jeito, sentado aqui, eu tenho dor nas costas, fico aqui tentando explicar, é cansativo, eu sei. Mas, enfim, vamos fazer o quê? Se a gente não fizer isso, não tem sentido a gente estar fazendo aula, né? Se a gente não estiver disposto a fazer um sacrifício, certo? Tem que ter esse sacrifício, né? De assistir às aulas, de tentar, de fazer os exemplos. Bem, a motivação para vocês ficarem é difícil. É complicado. Eu sei que no final das contas, depois que passar a pandemia e voltar presencial, vai existir muito prejuízo, porque os alunos. Agora, assim, se o aluno se desestimular e não conseguir acompanhar, que é uma coisa que a gente até entende, porque naturalmente é cansativo para você estar assistindo essas aulas, não é bom, mas é pior, assim, se o aluno chutar o balde e, e deixar para lá, entendeu? Então, na medida do possível, a gente tem que fazer a coisa assim, da melhor forma possível. Mas a gente também não pode fingir que ensinou e o aluno fingir que aprendeu. Também não podemos fazer isso, certo? Por exemplo, tem que ter um mínimo de cobrança. Eu vou fazer uma prova bem básica mesmo, bem básica, para saber se o aluno aprende pelo menos o mínimo. Mínimo, né? Mas, se o aluno não estudou, não aprendeu o mínimo, ele tem que ser realista com ele. Quando voltar às aulas e tiver um cálculo 2, ele pegar um professor lá que for falar as coisas que ele não aprendeu, aí o que, é que ele vai. De que adiantou ele ter feito a disciplina? Nada, né? Então, assim, eu sei que é difícil, eu sei que não é interessante essas aulas assim, é cansativo e tudo. Tudo que vocês estão dizendo tem razão, mas é a realidade que a gente tem. Então, temos que trabalhar com a nossa realidade. Aí assim, até o dia dessa avaliação, eu vou tentar fazer mais vídeos também com mais exemplos, tá bom? Eu vou tentar fazer mais vídeos com mais exemplos e vídeos até menores, se possível. Então, eu já vou fazer aqui na sexta-feira, basicamente uma aula mais longa. Vou tentar ir até as 4, fazer mais exemplos, tentar tirar mais algumas dúvidas, certo? Questão da pontuação também, se algum aluno quiser apresentar, eu tenho a prática de, às vezes, dar ponto para os alunos que apresentam, que fazem os exercícios nas aulas, eu ponho isso na prova. Eu vou marcar aqui alguns exercícios para vocês me entregarem, com o prazo, que eu vou dar um prazo, pode ser até depois da prova também, não tem problema. Essa prova vai ser baseada apenas nas coisas mais simples, mais básicas, certo? Mas que vocês têm que ter esse compromisso de estudar para essa prova, de tentar fazer essa prova. E eu também tenho que pela prova eu vou tentar ter uma noção de como é que tá, mais ou menos, com cada um de vocês. Beleza? Pois é isso. Então, combinado. Na sexta-feira a gente faz mais aulas. Um pouquinho mais eu vou falar um pouco de funções, limites trigonométricos, derivada de funções trigonométricas. Vou fazer bastante exercício. Na semana que vem a aula de quarta vai ser só de exercício e tira dúvidas antes da prova, tá bom? Aí a gente
faz isso aí e ao longo do tempo, até lá, a gente vai colocar, a gente vai colocar um pouquinho de conteúdo. O conteúdo da prova é até limites? Não, vai ter um pouquinho de derivada, entendeu? Pelo menos até a parte das propriedades de derivada. Pois é isso. Mas assim, vai ser muito importante para mim essas aulas de exercício, para eu ter uma noção de como é que vocês estão. E é interessante que a maioria de vocês participem, perguntem, digam quais são as principais dificuldades, porque é baseado nas dificuldades de vocês que eu vou saber como vai ser essa prova, o nível da prova, como é que vai ser. Então, por isso que eu preciso que vocês participem bastante, perguntem, digam quais são as dificuldades maiores. E também é importante que vocês assistam os vídeos que eu tenho postado lá. Esses extras que eu coloquei de logaritmo, função exponencial, trigonométricas. Vou colocar mais de limite, resolução de limites. Então, todos os vídeos que eu estiver postando lá, vão assistindo para tentar ajudar vocês no exercício. Eu vou colocar mais. Inclusive, vou colocar de exercícios resolvido. Vai ser vídeo assim. O próximo eu vou colocar exercícios resolvidos de limites. Pronto. Aí eu vou escolher alguns, vou resolver e vou gravar e vou postar esse vídeo, certo? Pois é isso, então. Eu só esqueci de fazer a frequência, mas eu faço o seguinte, hoje eu vou colocar a presença em todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui. É, os que estão aqui são quase os de sempre. Eu já até tô decorando já. Beleza, então a gente se vê na sexta-feira. Vai ter uma reunião agora, eu preciso sair. Valeu. Alô, boa tarde, professor. Boa tarde, Boa professor. tarde.